O mercado de trabalho exige profissionais preparados, mas é preciso muito mais que conhecimento para reservar o seu lugar. É necessário ir além, com a educação superior de qualidade, atualizada e completa, com a infraestrutura que te dá todo o suporte para extrair o seu melhor. A Unify tem tudo isso e a certeza de que você vai sair preparado e que o mercado de trabalho te espera. Unify, Adamantina, São Paulo. A TV Folha Regional recebe nos estúdios em Adamantina a visita do ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho. Ex-ministro do Trabalho e da Previdência com grande experiência na área política, Luiz Marinho é pré-candidato ao governo do estado pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Nesta oportunidade, Luiz Marinho concede entrevista à TV Folha Regional, onde fala da sua pré-candidatura à população de Adamantina e da região da Nova Alta Paulista. Luiz Marinho, é um prazer recebê-lo. Vamos às perguntas. Em poucas palavras, quem é Luiz Marinho na política? Quero cumprimentar você, Diego, cumprimentar o Rafael, cumprimentar os telespectadores da TV Folha Regional. Um grande prazer estar aqui com vocês. Aliás, telespectador, razão da existência do programa, né, Diego? Eu primeiro queria, Diego, se você me permite, falar o seguinte: eu nasci no interior de São Paulo. Nasci entre ali a cidade de Rio Preto, São José do Rio Preto e Votuporanga, cidade chamada Cosmorama. Mas fui crescer na cidade chamada Santa Rita do Oeste, divisa ali de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Lá trabalhei na lavoura. Meu pai nós somos uma família de 14 irmãos. Meu pai era pequeno produtor rural, 10 homens, 4 meninas. Depois, ao completar 17 para 18 anos, ele resolveu que a gente deveria ir para a Grande São Paulo, ir para São Paulo, fui morar na região ali, na zona leste de São Paulo, cidade de São Rafael, Jardim Santo André, e até chegar em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, onde entrei na Volkswagen 3 de julho de 78, e depois disso presidi o sindicato de 96 a 2003, presidi a Central Única dos Trabalhadores, fui candidato a vice-governador em 2002 do Genuíno, única eleição que nós disputamos o segundo turno, e depois o presidente Lula, presidi a CUT de 2003 e 2005, o presidente Lula me convocou em julho de 2005 para assumir o Ministério do Trabalho, que eu fiquei até março de 2007, já na reeleição, e março de 2007 a maio de 2008, ministro da Previdência Social. Saí em maio de 2008 para ser candidato a prefeito em São Bernardo do Campo, fui 8 anos prefeito de São Bernardo do Campo, e rápidas palavras em relação ao Ministério do Trabalho e da Previdência. Eu tive a oportunidade de implantar, como ministro do Trabalho, as políticas de valorização do salário mínimo, que teve a grande responsabilidade de distribuição de renda no país, que ajudou muito a gerar os empregos durante o governo Lula Dilma, 22 milhões de empregos com carteira assinada. E na Previdência, a responsabilidade de acabar com as filas do INSS, que era noticiário de todas as televisões, de manhã, de tarde, de noite, aquela angústia das pessoas passando madrugada na fila para pegar uma senha para ser atendido, e graças a Deus eu fui lá e resolvi o problema das filas do INSS. 8 anos de prefeito, graças a Deus bem avaliado, e agora o desafio de ser candidato a governador do estado de São Paulo, representando o nosso partido, e os partidos quiserem compor com a gente, para pensar o estado. Ao repensar o estado, nós temos que olhar que o estado é governado pelo PSDB desde 1995, e, portanto, uma situação aonde você tem uma situação onde os problemas do Estado não são resolvidos. Você fala da educação, da saúde, da segurança, do desenvolvimento, sente que o Estado está parado. E é essa paralisia do Estado que nós precisamos discutir para valer nas eleições deste ano. Qual é o motivo da sua visita à região? A visita para poder discutir, retomar as visitas. Eu estive aqui em 2002 como candidato a vice-governador, estive com o ministro pontualmente visitando a região quando fui ministro do Trabalho e também da Previdência, e agora estive em Lucélia quando o João Pedro foi candidato a prefeito, ajudando a fazer o comício dele. Graças a Deus ele foi eleito, aliás, saudoso João Pedro, que já faleceu. E agora para discutir a região, discutir o Estado como um todo, mas provocar um debate aqui na região, viu, Diego? Eu acredito que a região tem a obrigação até de ajudar nesse debate para pensar como que nós podemos
desenvolver aqui para gerar oportunidade para a juventude, para gerar empregos, pensar na política de agricultura, pensar na retomada de projetos abandonados ao longo do tempo, como é o caso das ferrovias, pensar no dilema que todo mundo discute, as cidades que receberam presídios aqui, que discute a necessidade de uma compensação, ou, enfim, como que a gente pode olhar a região dentro do território do Estado e pensar a região como um território dentro do Estado que possa ter atenção devida para poder desenvolver as oportunidades que a nossa juventude e a nossa população tem por aqui. É uma região que tem as suas riquezas naturais, mas a região que o que eu mais ouço aqui, essa região está esquecida pelo governo do Estado. Portanto, é preciso pensar quem que pode, de fato, dar uma atenção adequada aqui, a partir da própria realidade da região, e eu estou com essa disposição. O senhor já conhecia a região da Nova Alta Paulista? Sim, como eu disse, eu estive aqui em 2002, quando fui candidato a vice-governador, percorrendo, fiz bastante campanha aqui, tive a oportunidade de voltar como ministro do Trabalho, depois como ministro da Previdência, e agora retomando como presidente do Partido dos Trabalhadores e pré-candidato a governador do Estado, pretendo vir muitas vezes aqui, ainda como candidato, também como governador, se Deus quiser, para poder pensar a região. Aqui eu acho que falta ao Estado, o governo do Estado, chamar os prefeitos e dizer assim, qual o comprometimento que nós devemos aqui de forma partilhada do governo do Estado e das prefeituras e dos empreendedores e dos trabalhadores para a gente pensar o desenvolvimento aqui da região. Eu fiz na prefeitura em São Bernardo do Campo um governo de forma muito participativa. Então fiz desde o plano plurianual, o planejamento de médio e longo prazo da cidade, discutindo com a população, com os conselheiros, com as conselheiras, de forma paritária, e depois deliberando quais os investimentos que a população vinha com prioridade de território para território regional na cidade. Esses territórios regionais, nós precisamos também pensar o Estado e discutir com os atores de cada região quais as prioridades que as pessoas aqui veem, porque é muito fácil você deliberar lá de longe, imaginando que as pessoas pensam, e eu acho que o melhor é ouvir, sentar e deliberar junto com as pessoas, a partir da lógica de um processo de participação do Estado, onde o governo central tem que dizer quanto que nós temos à disposição para investir aqui na região e decidir junto, deliberar junto as prioridades que a região assim enxerga. Esse é um compromisso que eu quero apresentar muito fortemente para a população do Estado. Como será o processo de definição do candidato do governo do Estado de São Paulo pelo PT? Sábado agora nós temos um encontro estadual do PT, onde define-se pela pré-candidatura. A pré-candidatura é uma abordagem formal, porque a Justiça Eleitoral, enquanto a convenção, a partir de junho, não pode ser chamado de candidato, tem que ser chamado de pré-candidato, apesar de ser o candidato do partido, enfim. Mas a partir de sábado está consolidado no nosso partido a minha candidatura, onde a partir daí nós vamos trabalhar o processo de aliança com partidos que eventualmente topar fazer aliança com o nosso partido, definir as nossas candidaturas ao Senado, definir a nossa chapa de deputados federais, estadual, enfim, e enfrentar o debate no Estado de São Paulo com os adversários, pensar os adversários, alertar a população do que tem por aí, porque nós temos como um dos adversários seguramente que vai polarizar com o PT, porque é um antipetista inveterado, tem se posicionado dessa forma, o homem sem palavra que governa a cidade de São Paulo, porque ele disse e reafirmou e assinou documento que seria prefeito por 4 anos, de maneira alguma ia abandonar a prefeitura no meio do mandato para ser candidato a governador ou a presidente da República, mas ato contínuo, tomar posse, andou viajar o mundo e o país tentando viabilizar para ser candidato a presidente da República. Não conseguiu, agora domingo participou das prévias no PSDB e disse que é o pré-candidato do PSDB, ou seja, um homem sem palavra. Então é importante que a população vá tomando conhecimento do perfil dos candidatos para saber como que você pode, com a sua ferramenta da democracia, a principal arma da democracia, que é o seu título de eleitor, você poder optar corretamente para a gente tirar o Estado dessa letargia. Como enfrentar o PSDB para o governo do Estado, depois do Partido Tucano emplacar várias vitórias seguidas em São Paulo? Nós passamos várias vezes perto de obter resultados positivos, como foi em 98, nós quase chegamos no segundo turno, se estivéssemos no segundo turno nós teríamos derrotado o Maluf naquela ocasião, e naquela ocasião nós ajudamos a eleger o Mário Covas. E de lá para cá é uma dobradinha, Alckmin Serra, nenhum dos dois estará
disputando o estado de São Paulo dessa vez. Vai ter lá o homem sem palavra do PSDB, disputando pelo PSDB. Em 2002, nós chegamos no segundo turno. Eu fui vice do Genuíno e nós quase ganhamos aquelas eleições. Em 2010, o Mercadante quase chega no segundo turno, faltou 70 mil votos. Poderia, se tivesse chegado no segundo turno, ter outro resultado. E nós estamos como aquele time que está chutando, passando, raspando na trave. Uma hora a gente vai acertar o chute nesse gol e eu espero que seja agora em 2018. De forma que nós vamos fazer o debate muito claro para mostrar, chamar a atenção da população, para refletir. Se o PSDB governa o Estado desde 1995, não resolveu, não planejou a solução, seja para desenvolvimento do Estado, seja para a educação, seja para a saúde, seja para a segurança, será que eles merecem continuar governando o Estado mais rico do país? O Estado mais rico do país, mas que não resolve os problemas. Nós estamos assistindo o Estado mais fraco economicamente resolver o problema, por exemplo, da remuneração dos professores, como é o caso do Maranhão, e o Estado de São Paulo diz que não dá para resolver. Será que não dá ou está faltando capacidade, competência, planejamento, gestão e está faltando dirigir a coisa de forma correta? Porque há muita suspeita do que acontece com o orçamento do Estado de São Paulo. É o maior orçamento dos estados, é o segundo orçamento, só perde para o orçamento da União. E onde eles enfiam esse orçamento, não dá para saber, mas há muito mau cheiro, né, de sentimento, de problema, seja da merenda escolar, como ficou claro, da corrupção na merenda escolar, seja do corrupção nas obras do metrô, nas obras dos trens, seja sentimento de problema na gestão da saúde, na gestão da educação como um todo, enfim. Eu acredito sinceramente, Diego, que o Estado de São Paulo pode mais, nós podemos fazer muito mais para São Paulo do que eles têm feito, com a experiência de governar. Porque eu fui prefeito 8 anos em São Bernardo do Campo, nós fizemos em 8 anos mais do que os outros tinham feito nos últimos 30 anos antes do nosso governo, e assim tem sido também a experiência do presidente Lula. O presidente Lula fez 8 anos, muito mais que o Fernando Henrique fez, muito mais que outros governos fizeram, na educação, na saúde, enfim. É preciso olhar com sinceridade para o orçamento do Estado e dizer, São Paulo pode muito mais, depende agora da vontade política do povo do Estado, porque não adianta reclamar depois, o governo não é ruim, o governo é isso, o governo é aquilo, como o povo da cidade de São Paulo estão arrependidos de ter eleito Dória prefeito, porque se apresentou como um gestor. Eu não sou político, eu sou empresário, sou gestor e vou resolver o problema da capital. E vou ficar 4 anos. Agora já rasga essa carta, não cumpre a palavra, não é gestor coisa nenhuma. O que ele fez foi viajar o país e o mundo, não cuidou da cidade, não consegue limpar a praça, não consegue fazer manutenção da cidade e agora quer se colocar à disposição para ser governador do Estado. Será que esse cidadão merece o seu voto? Então essa é a pergunta que nós queremos fazer de forma muito tranquila, serena e objetiva e simples para a população do Estado de São Paulo. Quem governa tanto tempo, se não mostrou serviço, é hora de ser trocado. Portanto, essa é a oportunidade da gente debater e, quem sabe, resolver de uma vez por toda o destino do Estado de São Paulo de forma muito mais ativa do que eles têm feito. As investigações da Lava Jato desgastaram muito a imagem da classe política e principalmente da esquerda no país. Como recuperar a imagem e reconquistar a confiança dos eleitores? Eu creio que a Lava Jato tem uma demonstração especialmente o impeachment da presidenta Dilma, ficou mais claro para a população, mais fácil de compreensão e de entendimento, porque caçaram a Dilma falando de corrupção. Corrupção, tira o PT, tira a Dilma, que as coisas vão se resolver. Sem nenhuma acusação de corrupção contra a presidenta Dilma. Tiraram a Dilma e botaram Michel Temer. Aí ficou claro, inclusive para nós, para todo mundo, que o PMDB era uma força infiltrada no governo, aprontando as beças, que ficou mais claro depois do impeachment da presidenta Dilma. E se fosse por corrupção, o Temer não teria ficado sentado nem um dia naquela cadeira. E está lá, livre, leve e solto. Se olha para o PSDB, o operador da Lava Jato do PSDB, o Paulo Preto, está solto. O que explica isso? Então, eu acho que fica claro para a população uma certa perseguição ao presidente Lula, uma perseguição ao PT. O PT já pagou o seu sacrifício na eleição de 2014, na eleição de 2016, e acho que agora está mais claro, até ficando muito claro na intenção de voto ao presidente Lula. O presidente Lula, que foi muito desgastado com o tempo, mas como foi ficando claro essa perseguição, o pessoal passou a aderir
como intenção de voto ao presidente Lula. Nós vamos brigar até o fim para ele ser candidato e voltar à esperança da nossa juventude, do nosso povo, do povo trabalhador, da geração de oportunidade, de emprego, de investimento, enfim, para poder o povo voltar a ser feliz. E é isso que nós vamos debater. Eu acho que fica muito claro esse processo. Se a gente olhar as eleições de 2014, foi muito complicado para o PT. Nós diminuímos a nossa bancada do Estado de São Paulo de 15 para 10 deputados federais, de 23 para 15 deputados estaduais, ou seja, nós já pagamos esse pedágio, nós já pagamos o sacrifício. Em 2016, sofremos uma derrota fragorosa, no Estado, apesar que, se você olha os resultados eleitorais, o Dória, por exemplo, ele foi eleito por 30% do eleitorado da cidade de São Paulo, que uma grande parte foi para abstenção, voto nulo e branco. Aliás, eu quero chamar a atenção de uma reflexão da responsabilidade do eleitor com a sua ferramenta, com a sua arma da democracia. O pecado da omissão não pode ser cometido. Eu não vou votar em ninguém, eu vou votar nulo, vou votar branco. Isso não é a solução. Escolha o que você achar melhor e vote, porque é pela política que tem saída para a transformação de cidade, estado e país, e é assim que nós devemos entender. E dessa forma, analise os currículos, analise as histórias, analise o comportamento, analise como cada um está propondo a solução para o Estado de São Paulo. Eu tenho certeza que, se o povo fizer uma análise crítica, fria, serena sobre isso, o PT terá a oportunidade de governar o Estado de São Paulo a partir de janeiro de 2019. Qual a possibilidade de o nome de Lula estar nas urnas em 2018? Eu vejo com muita esperança e com muita convicção, porque, do ponto de vista constitucional, o presidente Lula tem todo o direito de ser candidato e o povo brasileiro todo o direito de votar livremente. E as brechas jurídicas existem. O que eu espero, tenho convicção e esperança, é que os órgãos superiores do judiciário venham corrigir as bobagens, a catastrófica decisão do juiz Sérgio Moro do Tribunal Regional Federal 4, de forma que a nossa esperança é que ele seja o nosso candidato. Vamos brigar até o fim por isso, e o povo brasileiro já demonstrou, por maioria, que deseja ter o presidente Lula candidato, deseja o direito de votar no presidente Lula, e a nossa certeza de um processo vitorioso do presidente Lula. Ele está percorrendo o sul do país nesse momento, fazendo a sua caravana, discutindo os problemas do país, focando os debates na necessidade de desenvolvimento, retomada de crescimento, retomada de geração de empregos. É isso que nós desejamos, esperamos e temos convicção que o nosso judiciário vai corrigir esses procedimentos e o Lula será candidato, portanto, contribuindo aí com a retomada de crescimento do país. Estive vendo que você tem projetos relacionados ao transporte ferroviário, caso seja eleito governador. Isso é um assunto que interessa a região, pois a linha férrea está desativada há vários anos. Você pode falar alguma coisa sobre este projeto? Nós temos que colocar o peso econômico do Estado de São Paulo para discutir o governo federal a necessidade de retomada do investimento em ferrovia. É um absurdo o país, o tamanho que é, e o Estado de São Paulo, o tamanho que é, você não investir em ferrovia. Em ferrovia, evidentemente, você tem que ter um processo de integração de modalidade de transporte. Você tem necessidade também de investir também na hidrovia, transporte por água, integração com o transporte aéreo, com o transporte rodoviário, de forma que tem espaço para todo mundo trabalhar, para todo mundo se desenvolver e gerar emprego nas regiões. E aqui essa região é uma região que necessita de uma atenção, seja analisando a necessidade de retomada do transporte ferroviário, seja a necessidade de discutir a duplicação da rodovia 294, seja a necessidade de enfrentar o dilema da compensação da presença dos presídios nas cidades, porque acaba gerando repercussão na saúde, repercussão em outros atendimentos de equipamentos públicos nas cidades, e o Estado de São Paulo parece que não enxerga esses problemas que os prefeitos, que a população tanto reclama. O que eu mais ouvi nesses dias que estou rodando aqui a região é exatamente a necessidade de compensação da presença dos presídios e a duplicação da rodovia 294, que o Alckmin já prometeu lá atrás, não cumpre. Aliás, é uma maneira que o PSDB faz. Eles prometem de fazer e não faz, promete e não faz. Quando vai chegando na próxima eleição, eles começam a fazer uma terceira faixa para insinuar, para induzir que vai duplicar, e passou a eleição, só fica naquele pedacinho da terceira faixa. Assim vai enrolando e engambelando a população. Creio que chegou a hora. Há um cansaço dessa maneira de governar e ainda sendo representado por um homem sem palavra, como é o caso do João Dória. Então eu espero que dessa vez o povo paulista reflita e nos dê a oportunidade, porque nós já mostramos que onde nós governamos, nós fizemos melhor e queremos fazer melhor e mais para São Paulo.
Como você mesmo disse, o governo do PSDB instalou um grande número de presídios aqui na nossa região. Isso tem refletido em diversos setores, como na segurança e também no social. Na sua opinião, como compensar a região? Você pode estudar a compensação do ponto de vista de pensar a cota parte do ICMS para os municípios que recebem esse tipo de investimento que gera oportunidade, que gera empregos, mas que gera também para o impacto social nas cidades. É preciso pensar. Mas é preciso pensar além disso, viu, Diego? Porque nós precisamos pensar na violência que está acontecendo no país, a ausência de segurança, o massacre nas grandes cidades para a juventude. Você vai nos presídios. Quem estiver duvidando de mim, faça uma visita num presídio e verifique. Mais de 90% são jovens. Desses jovens, mais de 90% são jovens negros. O que está acontecendo nesse embate da polícia, do Estado contra essa juventude, é que São Paulo é onde mais se mata jovem. Mas também é a cidade, é o estado que mais se mata jovem, mais morre jovem, mas é o estado que mais morre policial também. E quem é o policial que morre acaba sendo o policial jovem, negro também na sua grande maioria. Há uma guerra colocada que nós precisamos resolver isso. Resolver como? Com a presença do Estado, com investimento em especial a partir da educação. A educação de forma horizontalizada, também você de forma integrada com esporte e com cultura e lazer. Então você, quando pensa a intervenção em uma comunidade, numa urbanização de favela, por exemplo, de uma grande cidade, você precisa pensar a habitação, qualidade da habitação, qualidade de acesso, portanto, infraestrutura viária, mas também junto você ter equipamento de educação, equipamento de cultura, equipamento de esporte, equipamento de lazer, para propiciar que essa juventude seja encaminhada para o caminho do bem. E para somar a isso ainda, formação profissional, para preparar o jovem como meta de chegar à universidade e como meta de chegar ao mercado de trabalho, e a partir do mercado de trabalho a sua sustentação para não cair na mão do crime, na mão do tráfico, na mão do mundo das drogas. Esse é o caminho para combinar, junto com a compensação das cidades que recebem essa demanda, mas pensar na origem, para não ter novos jovens lotando novas cadeias, novos presídios. Porque hoje nós estamos fazendo mais cadeias e presídios do que escolas, mais cadeias e presídios do que teatro, mais cadeias e presídios do que quadra de esporte. Está alguma coisa errada. Nós precisamos fazer uma inversão desse processo e, para mim, a chave é a educação, até para com os presidiários. É preciso pensar que quem está preso, se o Estado quer cumprir a sua obrigação constitucional, ele precisa montar um programa de elevação de escolaridade casado com formação profissional e gerar oportunidade quando termina a sua pena para ele ser reinserido na sociedade e não voltar para o crime de novo. Portanto, de novo, a educação é a chave do processo. O que a região da Nova Alta Paulista pode esperar caso Luiz Marinho seja eleito governador do estado? Pode esperar um governante ativo, o que vai chamar a região para um debate regional do território regional aqui. Porque nós vamos implantar no estado o que eu fiz em São Bernardo do Campo, ou seja, um governo participativo, dividido em territórios. Então cada região se formará um território para debater qual a parcela de orçamento destinada para aquele território, e o investimento nós vamos definir com os agentes daquele território, ou seja, os prefeitos, os empresários, os sindicalistas, os especialistas que possam estar à disposição para ajudar no diagnóstico e propostas e assumir o investimento prioritário das decisões que a região possa tomar. Seguramente pode ser o melhor mecanismo de envolver a todos e todas num processo de desenvolvimento regional e responder categoricamente para a geração de oportunidade para valer de empregos, especialmente para a nossa juventude. E para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aos moradores da Nova Alta Paulista. Quero deixar um abraço fraterno, uma mensagem reflexiva de otimismo, de esperança. Nós não podemos perder a esperança jamais, desistir nunca. Nós não podemos desistir, não podemos perder a esperança. A esperança de gerar novas oportunidades. E para isso nós precisamos de todo mundo. Não é o super governante que vai resolver o problema. É preciso ter um governante que tenha compromisso com o coletivo, que tenha compromisso com os prefeitos, que tenha compromisso com os municípios, que tenha compromisso com a população, com a juventude, com as crianças, com os idosos, mas acima de tudo pensar as prioridades a partir da educação, a partir da saúde, a partir do esporte, da cultura, como grande chave do desenvolvimento, para garantir o direito
a segurança e os direitos todos que nós estamos falando aqui. Mas é preciso que tenha participação efetiva. Essa é a grande chave. Cada morador e moradora, cada cidadão e cidadã não pode desistir e não pode praticar a omissão, ou seja, não vou votar em ninguém. Não é a solução. Escolha um. E não é só no governador, não é só no presidente da República, é preciso pensar que esse ano nós vamos eleger 2 senadores. Portanto, o nosso candidato Suplicy vem aí, vamos ter um segundo candidato, talvez de Martato, alguém da composição, e é preciso escolher um deputado federal e um deputado estadual, porque o parlamento também tem grande responsabilidade nesse processo. Olha só o que fizeram com a Dilma lá, porque os deputados e senadores resolveram caçar a Dilma e botar o Michel Temer e sustentar o Michel Temer na cadeira, mesmo que a população fala fora daí, tira o Michel Temer, fora Temer e tal, mas não adianta gritar fora Temer, porque quem está lá sustentando eles são os deputados que o povo elegeu há 4 anos atrás. Portanto, é hora de pensar com a qualidade desse parlamento que a população espera. Ou seja, a chave é assumir a responsabilidade. Cada um tem a sua parcela de responsabilidade no sucesso disso. Eu quero contar, portanto, aqui com o povo da Alto Paulista, participando ativamente desse processo, participando, cobrando, pode me cobrar depois como governador, não tem absolutamente nenhum problema. Virei aqui para fazer debate com a população, com os prefeitos, de forma regionalizada, para enfrentar o dilema que nós temos aqui. Se nós tivermos participação efetiva da população, se tiver um governo que dialoga e dê prioridade nos investimentos, seguramente nós podemos fazer dessa região aqui uma região que se desenvolva para ser uma região rica, como ela merece, como ela tem, inclusive, as suas riquezas naturais, apesar, do ponto de vista per capita, uma região pobre. Portanto, precisamos melhorar os indicadores aqui, inclusive distribuição de renda, e a chave está na efetiva participação de todos e todas. Eu convido a todos, portanto, a nos ajudar nesse processo. Para você que nos acompanhou, esta foi a entrevista com o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PT, Luiz Marinho, aqui na TV Folha Regional. Unify, Adamantina, São Paulo.